Vamos retomar então com uma palavra de oração e logo em seguida a gente vai convidar o pastor Almir para dar prosseguimento aos nossos estudos. Oremos. Bendito Deus, muito obrigado pela explanação da tua palavra ainda há pouco. Agradecemos também pelo tempo que iremos ter com o pastor Almir. Suplicamos a tua graça sobre todos nós. Que o Senhor esteja direcionando o teu servo na explicação da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Almir, pode chegar. Uma palavra, certas palavras assumem, se tomam preeminência em algumas épocas, né? Uma palavra que tem, em nossa época, assumido assim um destaque, é a palavra diferenciada. É isso? Fulano tem um estilo diferenciado. Fulano joga de modo diferenciado. E nessa época que se exaltam as diferenças, tanto para o bem como para o mal, né? E diz que nós temos que tolerar as diferenças, a gente deve pensar numa liderança diferenciada. E a liderança bíblica, a liderança cristã, tem que ser uma liderança diferenciada. O problema é que nós crescemos numa determinada cultura, uma cultura marcada pelo mundo que está em oposição a Deus. E nós crescemos nesse mundo. Muitos de nós aqui, tais como eu, crescemos no meio evangélico, crescemos no meio cristão, crescemos ouvindo histórias bíblicas na escola dominical, frequentando igreja, participando na união de adolescentes, depois os jovens, adultos, alguns estudaram em seminário, mas é incrível o quanto o mundo ainda está dentro de nós. E a dificuldade aqui é que é como aquelas coisas que se entranharam em nós e nós não percebemos. Naquilo que é marcantemente diferente do mundo, nós logo abandonamos, né? Por exemplo, eu me lembro da época em que alguém que não fumava, não bebia, não jogava e nem dançava era automaticamente identificado como um crente. Fulano é crente. Por quê? Porque ele não fuma, não bebe, não joga e não dança. E essa diferença aparente, superficial, mas nesse momento era fácil ser diferenciado naquilo que era mais visível. Mas mesmo assim os crentes ainda fofocavam, falavam mal da vida dos outros, havia disputas dentro da igreja quanto à liderança, nas denominações tentativa de puxar um no tapete do outro, e nada disso era encarado como mundanismo ou pecado. Por quê? Porque é um estilo de vida que se entranhou em nós e passa a ser considerado como normal. E a gente nem percebe que estamos copiando o mundo. E isso acontece no estilo de liderança. Muitas vezes, nossa liderança pastoral ou em qualquer outra área é uma liderança mundana. O estilo é mundano. O que nós falamos é a Bíblia. Os nossos alvos são espirituais, mas os nossos métodos, nosso estilo é mundano. O que será que a Bíblia pode nos ensinar quanto à liderança? Primeira coisa, a liderança é um dom de Deus. Quando nós lemos Gênesis 1, 26 e 28, nós notamos que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que ele dominasse sobre o meio, tivesse
domínio. A palavra domínio aparece aí no 26 e no 28. E uma ilustração muito boa é aquele texto que fala de Sansão, quando ele indo ver o que tinha acontecido com um leão que ele havia matado, ele percebe que as ovelhas tinham, as abelhas, certo? É que é parecido, né? O nome. E ele pega a colmeia, a palavra usada ali é que ele dominou a colmeia, dominou o fardo, quer dizer, pegou nas mãos. Então a ideia de dominar, de liderança desta palavra é ter nas mãos, certo? Ter nas mãos. Então a liderança é um dom de Deus. Deus concedeu o homem a função, abençoou esse homem no verso 28 com a capacidade de liderar. Mas ela também é exemplificada na vida dos líderes de Deus, certo? Os líderes das Escrituras foram explícita ou implicitamente chamados por Deus e capacitados por Ele. Por exemplo, os explicitamente chamados por Deus, nós temos José, Moisés, Samuel, Davi. José é chamado de um modo um pouco mais calmo, é um sonho que é dado a ele, e ele conta o sonho aos irmãos. Os irmãos interpretam, os irmãos e o pai, o sonho como sendo o mesmo, só que duvidam disso. Moisés é chamado de um modo bem mais ativo, assim, né? Bem mais manifesto. Samuel também. Davi é chamado através de um profeta. Mas todas essas pessoas aqui, elas não se candidataram à liderança. Elas foram chamadas para a liderança, explicitamente chamadas. E tem aqueles que foram implicitamente chamados, por exemplo, Neemias, Esdras, Daniel. Não houve, nós não temos notícia de um chamado específico para eles, mas que o chamado, eu vou dizer assim, ocorreu naturalmente. Deus os guiou em situações, em circunstâncias e em interesses que os levaram a ser líderes. Então, tanto o texto de Gênesis como os exemplos bíblicos nos mostram que a liderança é um dom de Deus. Deus concede esse dom. E Ele não só concede o dom, como capacita as pessoas a desenvolverem esse dom. Em áreas diversas, né? Alguns são líderes do seu lar, outros são líderes numa classe da escola dominical, outros são líderes num grupo da igreja, outros são líderes da igreja, outros são líderes de uma denominação. Líderes em áreas variadas. Mas toda liderança é um dom, é uma graça, é uma concessão de Deus. E quando Ele concede a graça, o dom, a oportunidade para liderar, Ele também concede a capacidade para a pessoa liderar. Mas um outro fato é que a liderança foi corrompida pelo pecado. Ela é um dom de Deus, mas ela foi corrompida pelo pecado. Percebemos isso, por exemplo, em Gênesis 3:16, quando fala da liderança do homem em relação à esposa. Então era para o homem ser líder sempre. Isso fica claro em 1 Timóteo, por ter sido criado primeiro, e o Deus concedeu ao homem então a liderança. Só que essa liderança, depois do pecado, ela foi corrompida. A corrupção da natureza humana levou também a uma corrupção da liderança. A liderança agora é exercida num contexto de desejo e domínio. Além desse texto que nos mostra essa corrupção da liderança, a liderança não é abandonada, ela é corrompida. Nós temos outros textos, por exemplo, o texto de Ezequiel 34, a condenação aos pastores de Israel, nos mostra como eles exerciam então a liderança de forma corrompida. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel
profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarradas não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O estilo de liderança, dominar, a palavra aparece aí, que é a mesma palavra lá em Gênesis. Mas esse dominar é qualificado como sendo com rigor e dureza. Isso é de modo cruel, de modo que não deveria ser. E notamos também uma liderança interesseira, uma liderança preocupada no seu próprio bem-estar, uma liderança que usa os liderados e não serve os liderados, uma liderança que apacenta a si mesma, que na ilustração come a gordura, usa a lã, degola o cevado, tem a carne, mas não está nem aí para as ovelhas. Não se preocupa com a fraca, não se preocupa com a doente, não se preocupa com a desviada. Corrupção da liderança. E corrupção no meio da liderança do povo de Deus, na liderança do povo de Deus. Corrupção aqui no estilo da liderança. O exemplo do Novo Testamento aparece em 3 João, verso 9. Quando o apóstolo João nos fala de Diótrefes, que gosta de exercer a primazia e não nos dá a acolhida. Alguém que gosta de ter a primazia, gosta de estar na frente, gosta de aparecer, gosta de ser líder, mas não para servir, e sim pelo prazer que tem de estar em destaque, pelo prazer que tem de ser o primeiro. Então a liderança é um dom de Deus, um dom que Deus concedeu na criação. Só que essa liderança foi corrompida. Mesmo no meio cristão, o exercício da liderança tem o risco de ser corrompido, ser exercido de forma corrompida. Mas mesmo assim, Deus realizou o seu plano redentivo sempre usando pessoas como líderes. Deus trabalhou usando o homem e usando líderes. Alguns aceitaram prontamente. Samuel, mesmo pequeno, orientado por Eli, quando Deus chamou, prontamente: estou aqui, né? Estou aqui, pode mandar que eu estou aqui. E o interessante é que Samuel tinha péssimos exemplos de liderança. Não dá para botar a culpa no meio, viu? Não tem como. Com péssimos exemplos de liderança, ele foi um excelente exemplo de liderança. Davi também, ainda jovem, foi colocado como líder. Diz lá o Salmo 78, 70, 72, que Deus o tirou lá de ser um líder das ovelhas para ser um líder do rebanho. Deus fez isso. Então Deus usa homens como líderes para a execução do seu plano redentivo. Moisés, que foi um líder e aceitou relutantemente a tarefa, talvez exatamente por ter mais experiência, né? Já com 80 anos, Moisés talvez conhecesse mais da natureza humana do que Samuel e Davi ainda jovens. Não sei se foi esse o motivo, estou brincando. Mas é dito no Salmo 77, 20, que Deus guiou o seu povo pelas mãos de Moisés e Arão. Em outras palavras, Deus exerce a sua liderança
no seu povo através de homens que ele escolhe como líderes. A liderança é um dom de Deus. Ela foi corrompida, mas Deus ainda continua usando esse método da liderança. Agora, há um estilo bíblico de liderança. O líder cristão deve exercer essa liderança não do jeito que o mundo exerce, mas do jeito que Deus disse que é para exercer. A liderança cristã deve ser diferenciada. Ela é o dom de Deus, tem sido corrompida, mas Deus ainda continua usando a liderança, mas de uma forma diferenciada da liderança corrompida do mundo. E o primeiro destaque que eu quero fazer quanto ao estilo de liderança é que o líder bíblico deve agir como representante de Deus. Ele deve ter consciência disso. Ele é um representante de Deus. Voltamos ao texto de Gênesis 1, 26 e 28. O homem foi criado à imagem e semelhança. E a ideia destas palavras, imagem e semelhança, é ser um representante, representar, ser um gerente, uma agência autorizada, que representa os interesses da firma. Está aqui uma agência autorizada na cidade de Juazeiro, de qualquer grande firma, ela representa os interesses daquela firma. Se ela representar mal, é o nome daquela firma que está sendo representado mal. Pronto, o homem é a imagem e semelhança, o representante autorizado de Deus nesse mundo. Deve refletir o estilo de liderança de Deus, criado a imagem e semelhança de Deus para dominar sobre a criação, mas com imagem e semelhança de Deus é que ele deve atuar. Então o líder cristão deve ter consciência disso. Ele deve exercer sua liderança representando Deus, refletindo Deus. Uma outra evidência aparece nas regras que foram dadas quanto ao rei do povo de Deus no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 17, de 14 a 20. Deuteronômio 17, de 14 a 20, que diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si o traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. É dito para o povo ainda no deserto: quando vocês chegarem lá na terra, se estabelecerem, e vocês quiserem ser como as outras nações, ter um rei, ter um líder, vocês poderão ter, mas o líder terá que ser diferenciado. Primeiro, escolhido por Deus. Novamente, a ideia de que a liderança é um dom de Deus.
líder tinha que ser escolhido por Deus.